Olá! Hoje, no Dia Mundial de Combate à Obesidade, venho fazer um convite para você que tem enfrentado a situação de excesso de peso. Vamos a uma reflexão juntos? Quais foram os caminhos que te conduziram a essa situação de excesso de peso? Para que a gente avance nessa reflexão, se você tiver disponível lápis, papel, seria interessante que você pudesse fazer um apanhado das informações que nós vamos compartilhar, para que ao término da nossa fala você pudesse esboçar essa reflexão que será, por certo, de foro íntimo. Então vamos lá. A questão do excesso de peso, ela é traduzida e explicada de uma forma bastante simples, a partir de uma fórmula. O excesso de peso corporal, mais especificamente o acúmulo de gordura corporal, ele vem de um desbalanço entre a ingesta calórica, a ingesta energética advinda dos alimentos e o gasto dessa energia, o gasto calórico que o meu corpo faz em função das minhas atividades cotidianas e também das atividades físicas que eu executo. Ora, pois, se eu ingiro muito além do que gasto, eu terei um desbalanço no equilíbrio dessa fórmula e o excesso irá se acumular na forma de gordura, nas mais variadas posições dentro do meu corpo, de acordo com a minha genética, com a minha bagagem. Bom, diante dessa explicação bem simples em relação ao que significa excesso de peso, vamos tentar agora percorrer uma outra análise sobre os fatos. Mas então, por que eu estou com excesso de peso? Existe aquela fala na seguinte direção: estou com excesso de peso porque o meu problema é doce, adoro doce. Ou então, a minha questão é a minha dependência de massa, eu preciso do pãozinho, eu preciso do macarrão, isso me falta na minha rotina. Ou então, o meu problema é fast food. Eu tenho uma necessidade de acionar muitas vezes aplicativos na busca desse alimento. Uma outra explicação, um outro fato real, estou acima de peso porque eu não encontro tempo para praticar atividade física. Tenho uma rotina de trabalho pesada e ela não me permite organizar a vida. Portanto, vou deixar para mais tarde. Outra situação. Eu estou acima do peso porque até controlo a minha alimentação. No entanto, não encontro uma atividade física que me atraia, que eu goste. Parece que não foi feito para mim. Então, eu não consigo aumentar o gasto da minha energia. E existem também outra situação, outro fato, que é a pessoa que tem um convívio social, uma dinâmica de comemoração muito intensa. Então ela passa a sua rotina semanal nas suas atividades de trabalho, de estudo, e ao término da semana existe um foco definido para sexta-feira à noite, sábado e domingo, me reunir com os meus amigos, com os meus familiares, normalmente em torno de uma mesa farta, às vezes brindando com alguma bebida alcoólica, ainda que socialmente acompanhada de petiscos. Esses são fatos que explicam o desbalanço da fórmula. Só que a questão do sobrepeso, da obesidade, ela não é tão simples assim. Então a gente precisa avançar, conhecer fatores causais que mostram a complexidade desse problema. E para tal, nós precisamos mergulhar na fundamentação desses fatores. Bom, um deles é o fator biológico genético. Então existem estudos muito bem elaborados, avançados, que demonstraram sim que existem genes que predispõem à obesidade e ao sobrepeso. O problema é que os genes por si só são uma condição propícia para o desenvolvimento dessa situação, mas ele precisa de um gatilho. E esse gatilho muitas vezes é o ambiente, é a nossa rotina, é o nosso estilo de vida. Mas esse é um fator, só que ele não pode ser responsabilizado na sua totalidade sobre o excesso de peso.
Outro ponto, outro fator bastante importante é o chamado estilo de vida. O estilo de vida, ele é construído desde a infância, adolescência, até chegar à idade adulta. Portanto, o estilo de vida, ele tem uma forte participação da nossa rede familiar, da nossa cultura e da nossa sociedade. Quando pai e mãe, cada um com a sua bagagem cultural, se une para educar os seus filhos, eles vão transmitindo as suas práticas, as suas rotinas na formação dessa criança. Portanto, você, como você foi criado ao longo da sua existência? Como se deu esse processo? Você tinha um ambiente que promovia uma alimentação saudável? Muitos alimentos saudáveis à disposição na sua rotina? A sua família promovia momentos de atividade, de lazer, com atividade física na natureza? Havia também um certo equilíbrio, uma harmonia na forma de lidar com as dificuldades dentro desse teu conceito familiar? Isso contribui fortemente para o excesso de peso. Outro fator também importante é a questão do comportamento alimentar, que se relaciona com a construção do estilo de vida. O comportamento alimentar é como você se relaciona com o alimento, em termos de qualidade, de quantidade e de objetivo. Quais escolhas você faz? O que te atrai? Frutas, verduras, hortaliças? Ou o que te atrai são alimentos mais gordurosos, mais carregados em relação à questão de doces? Qual é a tua atração para esse tipo de alimento? E qual o objetivo? Você se alimenta considerando que o alimento traz os nutrientes para o teu físico? Ou você se alimenta para compensar alguma coisa? Como uma rota de fuga ou como uma busca de recompensa? Outro fator que agora nós vamos comentar, bastante forte, é a questão do fator ambiental. Para nós refletirmos sobre o fator ambiental, é necessário nós retomarmos um conceito que tem sido muito discutido e compartilhado, que é o ambiente obesogênico. O ambiente obesogênico é aquele que não facilita nada você desenvolver hábitos saudáveis. Ou seja, é um ambiente onde a oferta de alimentos ela se dá numa intensidade maior para alimentos processados ou ultraprocessados, alimentos fáceis, rapidamente acessados e com alta carga calórica, muitas vezes com aditivos. É um ambiente que não disponibiliza, portanto, as frutas de fácil acesso. E às vezes no momento da fome, a sua opção se direciona para um alimento que também tem essas características. Um ambiente obesogênico também é aquele que não promove atividade física regular, que não facilita para você políticas que possam ser introjetadas na sua dinâmica do dia a dia para adquirir também a prática regular de atividade física. Quando transferimos esse conceito para o nosso dia a dia, vamos falar em microambiente e macroambiente. Microambiente seria o nosso núcleo familiar, o nosso trabalho, a escola, universidade, a faculdade, às vezes o ambiente onde praticamos a nossa religiosidade, que é aquele que nos cerca de maneira até mais controlada, mas que traz características específicas e que muitas vezes ela também promove práticas obesogênicas. E quando nós vamos para o nosso macroambiente, aí vamos falar de comunidade, de sociedade, temos algo de uma dimensão ainda maior. Como funciona, então, a nível local, municipal, regional, nacional, a disponibilidade dos alimentos? Existe uma política direcionada para facilitar as hortas, os alimentos orgânicos, alimentos de alta qualidade, in natura, com preço acessível? Ou o que temos na realidade no nosso macroambiente é a maior disponibilidade de alimentos processados, com toda a dificuldade que ele gera na nossa proposta de emagrecimento. Seguindo ainda, analisando os fatores que contribuem para o excesso de peso, vamos falar da questão do fator emocional, pessoal, que é de fórum íntimo.
Na nossa jornada como seres humanos, existe um aspecto que é o meu papel no mundo. Eu tenho sim como contribuir com a humanidade, seja em qualquer escolha, compondo uma família, me encaminhando para uma determinada profissão, estudando. Eu tenho um papel social forte. Muitas vezes, quando eu me perco dos meus objetivos de vida, a frustração gerada nessa circunstância, muitas vezes nos leva a uma fuga alimentar, para compensar essa frustração que muitas vezes nem consciência eu tenho. Existe também a forma emocional como se dá o enfrentamento das situações adversas da vida. Desde que nascemos e vamos nos desenvolvendo e seguindo a vida, existem os embates naturais, as perdas, né? Às vezes a perda de um ente querido, a perda de um emprego, né? Às vezes o rompimento de um relacionamento amoroso, a desconstrução de uma família. E isso nos cobra atitudes. E se nós não desenvolvemos essa força interior ao longo da nossa vida, muitas vezes nos predispõe à ansiedade, à angústia e novamente à fuga alimentar. Então, diante dessas informações, você conseguiu enxergar por quê? Quais os caminhos que te levaram ao excesso de peso? Minimamente refletir sobre a tua própria história e identificar por que você está nessa situação? A partir dessa reflexão, é necessário buscar um caminho. Você iniciar um processo de emagrecimento para sair das estatísticas, para equilibrar aquela fórmula, significa mudança, significa sair de uma situação de conforto. E para isso, essa mudança ela tem que vir de dentro para fora. Para que você construa esse caminho seguro, você precisa decidir. Como seria esse caminho? Nós temos estudado essa questão, até porque entendemos que temos um papel de trabalhar na orientação e na prevenção do ganho de peso excessivo. E esses caminhos, está bem claro que um caminho adequado para que você percorra e alcance sucesso no seu processo de emagrecimento, passa primeiro pela aquisição de conhecimento. Você tem que entender todos esses fatores e se aprofundar neles. Hoje fizemos uma reflexão apenas. Entender como essa gama de fatores interferem no seu eu, no seu modo de andar a vida. Então você precisa mergulhar em conhecimento, você precisa estudar. Você também precisa, nesse caminho, desenvolver habilidades e competências para fazer algumas escolhas. Habilidades culinárias, por exemplo. Não uma habilidade culinária rebuscada, mas uma habilidade culinária que te permita processar um alimento de uma forma saudável através de práticas simples e que vão dar sabor a um alimento que seja de qualidade para você. Você também precisa desenvolver habilidades e competências para descobrir uma atividade física que seja interessante para você. E você tem que estudar, se predispor a experimentar. Então, um caminho para o processo do emagrecimento tem muitos elementos. E a pessoa que decide esse caminho, ela precisa ter ferramentas para que ela possa percorrer com segurança e construir o seu objetivo. Porque a perda de peso não significa ir para um peso padrão, e sim encontrar o peso certo para você. O peso certo que te representa, que te identifica e que te devolve qualidade de vida na prevenção de outras doenças, que te devolve a autoestima, que te devolve a capacidade funcional, aquela capacidade de coisas simples, como amarrar o cadarço de um tênis, como acompanhar o seu filho ou o seu neto numa caminhada num parque. Coisas simples, mas que são de extrema importância quando a gente não consegue realizar. De posse desses objetivos, com certeza, a alegria, a motivação para seguir o teu caminho
será outra. Então nós, a equipe multidisciplinar do Viver Bem, está comprometida com esse objetivo de propiciar informações, de propiciar recursos para você construir esse caminho. Hoje iniciamos essa nossa fala e teremos ainda uma sequência de outros vídeos, de outros conteúdos que vão trazer informações para te ajudar a essa tomada de decisão. Entendendo que nós temos que trabalhar na prevenção, que nós precisamos buscar essas ferramentas e nos comprometermos com a vida que queremos para o nosso futuro. Então, estaremos todos juntos nessa jornada.